Alô galera atleticana, aquele abraço para vocês. Eu vou fazer aqui uma análise dessa vitória do Atlético sobre o Botafogo, 3-1 pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa partida aconteceu no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. Bom, nós tivemos um primeiro tempo ruim. Eu trabalhei nesse jogo lá pela Rádio Bandeirantes, onde nos primeiros 20 minutos apenas uma finalização no gol do Botafogo. O Atlético levou mais de 20 minutos para finalizar no gol pela primeira vez. E quando finalizou, conseguiu ali ter um certo domínio no Botafogo entre os 20 minutos até a paralisação dos 20 minutos, né, até a paralisação para hidratação, que foi por volta de 32 minutos mais ou menos. Mesmo assim, sem levar grande perigo ao goleiro Diego Loureiro. E nos minutos finais, o Botafogo foi um pouco melhor. Inclusive o Jean fez uma boa defesa na cabeçada do Marcelo Benevenuto, evitando que o Botafogo abrisse o placar. No segundo tempo, ali por 7, 8 minutos, o Atlético também teve um desempenho um pouco mais de pressão sobre o Botafogo, mas logo o Botafogo voltou a controlar a partida, mesmo com todas as suas limitações técnicas. O Botafogo perdeu um gol feito com o Matheus Babi dentro da pequena área, ele acabou carimbando o goleiro Jean. E em seguida, o Botafogo abriu o placar aos 17 minutos. O Botafogo insistia muito nessa jogada aérea e nela o Botafogo conseguia levar vantagem sobre o Atlético. Uma bola cruzada pelo lado esquerdo, o Pedro Raul ajeitou e o Pedro Raul finalizou, o goleiro Jean defendeu e no rebote o Matheus Babi finalizou outra vez e acabou marcando o gol. Para mim o Jean foi muito bem no primeiro lance na defesa do Pedro Raul, mas falhou no gol do Matheus Babi. A bola era defensável, mas ele já havia feito também antes outras duas boas defesas. A partir dali, o Atlético foi obrigado a sair. O Atlético, enquanto ele teve a opção de não sair para o jogo, ele executou essa opção. A partir do momento que tomou 1-0, o Atlético foi obrigado a sair, saiu, empatou o jogo rapidamente com o Danilo Gomes, 3 minutos depois, e tomou gosto pela partida. O Botafogo é uma equipe que vive uma pressão muito grande, que sente demais, né, quando toma um gol dentro do jogo. O Botafogo se desmanchou em campo após o empate e o Atlético virou a partida até com certa facilidade. O Zé Roberto voltou a marcar, né, aos 33 minutos ele virou o jogo para o Atlético e depois aos 46 minutos, uma bobeada gigante da defesa alvinegra, o Atlético marcou o terceiro gol, sacramentando a vitória, uma vitória muito importante, uma vitória que quebrou, né, um jejum de 4 jogos sem vencer e ainda tirou uma pressão para jogos futuros, pressão sobre o elenco, pressão de ver as equipes da parte de baixo da tabela se aproximando e pressão também sobre a comissão técnica, porque a gente conhece um pouco o Atlético. Qualquer treinador que ficar 5 jogos sem vencer no Atlético automaticamente vai ter o seu trabalho questionado, e o Marcelo Cabo conseguiu aí retirar essa pressão extra, né? Porque o Campeonato Brasileiro já tem uma pressão por si só, mas ele conseguiu retirar essa pressão extra sobre o próprio trabalho e também sobre o elenco atleticano para esta reta final. O Atlético chegou a 39 pontos e praticamente não corre riscos de rebaixamento mais. O Atlético agora, o foco, né, rubro-negro, é conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana. Então o Atlético precisou de 30 minutos para vencer o combalido do Botafogo, né? Eu não sou o tipo de comentarista, de profissional que gosta de ficar pisoteando sobre as equipes que estão caídas. Acho que elas precisam fazer reflexões de seus erros, mas eu não vou ficar aqui tripudiando sobre uma equipe tão tradicional como é o Botafogo. Mas o fato é que o Botafogo está virtualmente rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo de ontem foi mais uma amostra de quão limitado
é o time carioca, né? Ele é limitado tecnicamente e também limitado mentalmente. Quando o Botafogo tomou um gol, o Botafogo se tornou uma presa muito fácil para o Atlético nos minutos finais. O Atlético teve uma partida, para mim, só se salvou esses últimos minutos. O técnico Marcelo Cabo até ressaltou: no primeiro tempo o jogo foi equilibrado. Mas hoje, diante da realidade do Botafogo, você fazer um jogo equilibrado com o Botafogo um tempo inteiro, e eu nem acho que foi tão equilibrado assim, o Botafogo foi até um pouco melhor no primeiro tempo, é algo depreciativo, né, devido às limitações do time carioca. Na defesa do Atlético, eu gostei do Jean, mesmo ele tendo falhado no gol do Botafogo. Os laterais do Atlético foram muito tímidos, né, praticamente não participaram do jogo ofensivo. Aliás, essa tem sido uma característica dos laterais do Atlético desde a chegada do Marcelo Cabo. A dupla de zaga do Atlético foi bem por baixo, por cima sofreu demais. O Botafogo teve duas chances claríssimas para abrir o placar. Poderia até ter definido o jogo nesses lances por cima, se o Jean não tivesse impedido, né, que isso acontecesse. Os volantes do Atlético foram razoavelmente bem na marcação. Ofensivamente, nenhum deles ajudou, nem o Pereira, nem o Marlon Freitas. O Marlon Freitas segue fazendo partidas muito fracas. O Elton Rato jogando como meia não aconteceu. Danilo Gomes foi salvo pelo gol, uma partida muito fraca, mas o gol o salvou. O Janderson até tentou uma jogada ou outra, mas sem muito sucesso. E o Zé Roberto foi bem, né? E acho que foi importante, um jogo importante para o Zé Roberto. Ele deu uma assistência para o primeiro gol do Danilo, fez o segundo gol para um atacante. Isso dá moral para a sequência. Para mim, o Zé Roberto foi o principal jogador do Atlético nessa partida. Jogadores que entraram, nenhum teve assim grande participação na reta final, né? O Vitor Leque é que marcou o primeiro gol dele, e aí eu acho que isso vale muito para um garoto prata da casa. Foi um gol feito? Foi, mas ele estava lá, se posicionou bem, acompanhou a jogada, né, acreditou no lance, e por isso acabou fazendo o gol. Quando o Janderson tentou finalizar, o zagueiro travou, mas em sequência o Janderson deu o gol para o Vitor Leque, o primeiro dele na equipe profissional. Essas foram aí as minhas principais avaliações do time. E em relação ao Marcelo Cabo, eu acho que o Marcelo Cabo vai precisar, seria interessante, ele voltar a fazer do Atlético um time ousado. O Atlético se tornou um time comum dentro da Série A e não surpreende mais ninguém, né? Porque entre aquelas equipes de baixo orçamento, o Atlético eu considerava a equipe mais ousada do Campeonato Brasileiro. Era um time que tinha coragem de ter posse de bola. Eu sei que tem gente que odeia equipes que tenham posse de bola, que o goleiro jogue, né? Isso é natural, é algo novo. O Marcelo acabou com isso assim que ele chegou ao Atlético. E o Atlético também não faz mais uma marcação alta, não tira a saída de bola do adversário. O Atlético perdeu aquilo que ele tinha de diferencial. O Atlético agora é um time de baixo orçamento comum na Série A. Marca atrás o tempo todo e tenta sair para o jogo somente quando está em desvantagem. Penso que o Marcelo pode, até porque esse mesmo elenco já fez, né, jogos dessa forma, sendo mais ousado. E com o Atlético garantido praticamente na Série A, acho que o Marcelo teria toda a tranquilidade para tentar fazer do Atlético outra vez um time um pouco mais ousado neste Campeonato Brasileiro. Beleza, gente? Se você é novo aqui no canal, se inscreva, né? Te convido a se inscrever no canal e juntos fortalecer este espaço de debate do futebol goiano. Tenham todos um ótimo final de semana e até o próximo vídeo.